Olá, bom dia, Deus te abençoe, seja bem-vindo, seja bem-vinda nesta manhã de sexta-feira, dia 12 de janeiro. Estamos aqui no primeiro horário da manhã, buscando a face do Senhor, nos apresentando ao Senhor em nome de Jesus, amém? Glória a Deus por isso, é uma alegria estar com você aqui, você que está chegando, você que vai acompanhar mais tarde, que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia, como sempre nós fazemos, vou estar lendo aqui na Almeida Revista Atualizada, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, verso de número 9. A epígrafe do texto diz: Pedro é livre da prisão. É a continuação do que nós lemos ontem, amém? Ontem, quando o anjo vem naquele cárcere em que Pedro está preso, com soldados algemados, né? Presos a ele e dois presos a Pedro e dois guardando o cárcere. E o anjo vem e solta Pedro, e agora nós vamos ver o que aconteceu na sequência, em nome de Jesus. Amém? Liberta Pedro. Vamos antes orar, como sempre nós fazemos, porque nós não lemos a palavra sem orar antes, para que o Senhor possa nos dar entendimento e compreensão da palavra em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos a necessidade que nós temos do Teu Espírito, do Espírito Santo nas nossas vidas, nos dando entendimento e compreensão da Tua palavra, para que possamos praticar e agradar o Senhor em todos os nossos caminhos. Pedimos a Deus que o Senhor nos dê um coração ensinável, nos dê um coração como uma boa terra para receber a tua palavra e ela produzir frutos a 30, 60 e 100 por um, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Mais uma vez, é uma alegria estar aqui com você. Vamos ler então o texto, a continuação do texto. Eu já falei um pouquinho sobre o que nós lemos ontem, e agora então no versículo 9 diz assim: Então, saindo. Então, nós estamos vendo o momento em que Pedro sai, é liberto da prisão, diz então, saindo, o seguia. Então, Pedro estava seguindo o anjo. Olha que coisa tremenda. Amém? Creia em anjo. Creia em anjos, né? Nos anjos do Senhor. Os anjos do Senhor, eles são anjos ministradores. São anjos enviados pelo Senhor a favor dos seus. Amém? Uma coisa muito importante sobre anjos é que a Bíblia ensina que nós não oramos para o anjo, mas nós oramos para Deus enviar os seus anjos. Amém? Em nome de Jesus. É o que nós encontramos na Bíblia e nós obedecemos o que a Bíblia diz. Judas e João também nos ensinam que nós devemos provar os espíritos para ver se eles procedem do Senhor. E quando ele fala dos espíritos, fala inclusive dos anjos. Porque o próprio Lúcifer, diz a palavra, ele aparece como anjo de luz. Então nós temos que provar os espíritos para ver se eles procedem do Senhor. E a palavra de Deus diz que todo aquele que confessa que Jesus veio em carne, ele vem da parte do Senhor. Aquele que não confessa, não é da parte do Senhor. Mas nós vamos falar sobre isso melhor outro dia. Amém? Então, saindo, seguia, não sabendo que era real, o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Então Pedro não sabia se o que estava acontecendo com ele era algo real, se ele estava sonhando, se ele estava tendo uma visão. Amém? Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, que eram aqueles sentinelas que estavam cuidando dele, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Tudo indica que ele estava preso na Fortaleza Antônia, ali do lado do templo, o qual se lhes abriu automaticamente e, saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Então o anjo veio, né, enviado pelo Senhor. Lembre-se que a igreja estava orando, clamando pela vida de Pedro. O Senhor enviou um anjo, o anjo veio, cumpriu o seu propósito e o anjo foi embora. Amém? O anjo não fica ali, ele vai embora. Então, versículo 11. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Então Pedro agora, ele percebe que aquilo não era uma visão, não era um sonho, que ele não estava sonhando, e ele então diz: Agora eu sei que o Senhor me libertou. Amém?
que o Senhor me libertou de Herodes e que o Senhor me libertou também do povo judaico, da expectativa que eles tinham, porque nós falamos sobre isso ontem. Herodes, ele viu que o povo ficou feliz, se agradou pela morte de Tiago, pela execução de Tiago, então ele prendeu Pedro e tinha essa expectativa de agradar os judeus, tinha esse propósito de agradar os judeus e, é, como se diz, sentenciando Pedro à morte, executando Pedro. Amém? Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos. Esse é o Marcos do Evangelho de Marcos, amém? João Marcos. Então, nós vemos ele no Evangelho como Marcos, mas o nome dele completo é João Marcos, né? Chamam eles de João Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então, nós percebemos que a igreja continuava reunida e orando, ela não desistia, ela perseverava na oração, ela perseverava buscando o Senhor, clamando ao Senhor. O Senhor ensinou os seus discípulos a orarem, os discípulos de Jesus o viram orar tantas vezes, né? Também, né? Não só principalmente, mas também ali no Getsemane, um lugar onde eles costumavam ir para orar, lugar que Judas, né, o traidor, conhecia e sabia que Jesus naquele momento estava lá com seus discípulos quando ele foi com aquela multidão prender Jesus. Então, eles estavam orando, obedecendo a palavra do Senhor, em comunhão com Deus, orando, todos os dias se reuniam para orar. Quando ele bateu ao póstigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar. Então ela ficou tão chocada ao ver Pedro ali no portão, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Que ela não abriu, ela voltou correndo para dentro da casa anunciar que Pedro estava no portão. De tão impactada que ela ficou com aquele livramento, porque a igreja estava orando, clamando pela vida de Pedro, e de repente Pedro está lá no portão. Você sabe que é assim que Deus faz os milagres também. Amém? De uma maneira inesperada. Aquilo que você tem orado, aquilo que você tem clamado, tem pedido ao Senhor, quando você menos esperar, amém? Vai estar batendo aí no teu portão. E aí você tem que abrir para entrar, claro, em nome de Jesus, amém? Então eles estavam orando e clamando por Pedro, e naquela noite Pedro está lá, batendo no portão. Versículo 15. Eles lhe disseram: estás louca? Engraçado, né? Eles estavam orando por Pedro e ao mesmo tempo não estavam crendo, aparentemente, que Pedro já estivesse livre. Foi muito rápido. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Aqui é interessante porque quando falam seu anjo, eles tinham uma crença, os judeus tinham uma crença de que cada pessoa tinha um anjo, né? E também, num outro sentido, eles podiam ter achado aqui, que eu penso mais nisso, que eles estavam vendo o espírito de Pedro porque ele já havia sido executado, né? Lembrando que Jesus havia ressuscitado e apareceu para os discípulos, por que não, né, Pedro pudesse aparecer ali para os discípulos de alguma maneira, depois de morto. Então, eles achavam que era o seu anjo. Então, existem essas duas possibilidades, né, de por que eles falam é o seu anjo, de uma crença popular, de que cada pessoa tinha o seu anjo, e outra de que era o espírito de Pedro, que Pedro havia sido já executado. Então, versículo 16: entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Olha só, amados, eles viram a resposta da oração deles e ficaram atônitos. Assim como você e eu, quando perseveramos na oração, quando buscamos o Senhor vai responder as nossas orações, ele vai responder as suas orações em nome de Jesus e você vai se alegrar porque o Senhor é fiel, a palavra dele, e ele diz na sua palavra: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pedro estava batendo lá e abriu, amém? Glória a Deus. Ele, porém, né, Pedro, fazendo o sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. Veja,
A Bíblia fala, é interessante falar sobre isso. A Bíblia fala sobre 4 Tiagos. Amém? Preciso pôr o óculos para ler aqui para poder. Tem o Tiago, pai de Judas, o Tiago, filho de Alfeu, o Tiago, irmão de João, que já havia sido executado, então não era esse Tiago, e o Tiago, irmão do Senhor, que nós encontramos lá essa referência em Mateus capítulo 13, verso de número 55, e que se nós olharmos depois adiante, nós vamos ver que este Tiago se tornou um dos principais líderes da igreja primitiva, naquele momento, amém? Dessa igreja que se inicia em Jerusalém. Continuando aqui, e saindo, retirou-se para outro lugar. Então veja, Pedro se retirou para outro lugar, ou seja, Pedro foi se ocultar dos sacerdotes, dos romanos, dos judeus, porque havia essa expectativa de que ele estava preso e que ele seria executado, então esse era o desejo deles. Assim, Pedro retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Veja, nem os soldados sabiam o que tinha acontecido, nem eles mesmos. E algo importante que também nós podemos olhar aqui no final do versículo 17, que nós falamos, e saindo, retirou-se para outro lugar, que aquilo que cabe a nós fazermos, nós devemos fazer. Veja, Pedro não ficou ali esperando ser preso de novo. Ele agora foi se ocultar de Herodes, né? Aqui nós estamos falando de Herodes Agripa, falei sobre isso ontem. Ele foi se ocultar do desejo dos judeus. Então ele retirou-se dali, foi para outro lugar, e a Bíblia não fala para onde foi. É interessante que Pedro ele só vai aparecer agora em Atos capítulo 15, e depois todo o restante do livro de Atos fala sobre Paulo e Barnabé, depois Paulo e Silas, e assim por diante até as prisões, né, até a prisão de Paulo. Então, versículo 19, Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas, porque tinha lá o código justiniano, que era um código dos romanos, que o guarda ou o sentinela ele é responsável pelo preso. E se ele fugisse, se o preso fugisse, o sentinela ele iria morrer com a mesma morte que estava determinada para o preso. Então todos aqueles que estavam envolvidos ali, quando Pedro foi liberto pelo anjo, foram justiçados, cumprindo esse código justiniano de como responsáveis pelos presos, eles agora pagariam com a sua própria vida. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom, porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei, eles se abasteciam do trigo que era produzido naquela região. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamando, é a voz de um Deus e não de homem, no mesmo instante o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Então, aquele que perseguia a igreja morreu. Amém? O perseguidor da igreja morreu, mas a igreja continuava crescendo. É interessante que o historiador, apesar do nosso tempo aqui já estar adiantado, o historiador Joséfo, ele também relata exatamente a mesma coisa que aconteceu aqui com Herodes. Diz que ele começou a sentir violentas dores abdominais, ele foi retirado naquele momento com dores violentas e ele sofreu por 3 ou 5 dias dessas dores e ele então veio a morrer. Barnabé e Saulo, cumprindo a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Marcos é o João Marcos que nós vimos aqui. E Paulo e Saulo e Barnabé estavam cumprindo aquilo que foi designado para eles no final do capítulo 11, que nós lemos também lá no finalzinho do capítulo 11, que dizia assim, só para nós lembrarmos e encerrarmos esse capítulo, né? Eles enviaram por Saulo e Barnabé as ofertas
para aqueles que viviam na Judéia por causa da fome que estava acontecendo no tempo do imperador Cláudio. Amém? Glória a Deus, vamos orar em nome de Jesus. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer por esta manhã. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria desta palavra para sempre praticarmos e vivermos ela. Pedimos que o Senhor nos abençoe e abençoe cada família aqui representada. Que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, possa derramar do teu Espírito, cobrir as nossas vidas com o sangue de Jesus e nos abençoar com toda sorte de bênçãos. Perdoa os nossos pecados, Senhor, assim como nós temos perdoado os que têm nos ofendido, assim como o Senhor nos ensina. Em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos a tua bênção. Nós pedimos a tua graça, a tua misericórdia sobre todos nós, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor dê ordem aos teus anjos também, Senhor, para que eles estejam à nossa volta, anjos ministradores, anjos guerreiros, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe nessa sexta-feira. Que Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Um forte abraço para todos vocês. Não esqueça, por gentileza, de dar like, de compartilhar e de colocar nos comentários o teu pedido de oração, porque nós lemos e oramos por todos. Você não está sozinho, você não está sozinha, em nome de Jesus. Deus te abençoe.